O UFC virou uma palhaçada e os lutadores estão se enganando, hein? Os lutadores estão se enganando. Tá todo mundo fingindo que não tá vendo o que tá acontecendo. E a gente tá entrando num looping aí de duas possibilidades. Sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Hoje a gente vai trazer um pouquinho do que falou Renato Moicano sobre a situação do Michel Pereira. Trazer um pouco a visão também de um dos lutadores mais influentes, que é Alexander Volkanovski, o que ele acha de tudo isso. Então vamos nessa. Cara, simplesmente agarrou na chuquinha do brother. Vai tomar no cu. Essa agarrada aqui custou a porra do empate, pelo menos pro Chechel. Vamos falar da luta do Chechel. O que a gente faz com esse homem, velho? E mais uma vez esse cara interferindo em resultado. 3 semanas seguidas. O UFC Casabranca, André Fili. E hoje de novo é um absurdo. Como é que o cara não tira ponto? Dedo no olho, segurou a chuca do brother 3 vezes e ninguém falou porra nenhuma. Isso aqui foi a parada mais absurda que teve por conta desse cara aqui. Ele manipula resultados. A verdade é essa. Você pode falar o que você quiser. Mais uma vez, ele manipulou esse resultado do primeiro round. Você tem que lembrar o seguinte. Michel Pereira começou bem, acertou o knockdown, Chala Bullet caiu, ele começou a bater, escolheu ficar em pé batendo e o cara começou a agarrar a cabeça dele. Uma vez, o Herbidinho falou. 2 vezes o Herbidinho falou. Na terceira vez, o Herbidinho levantou e falou, ó, da próxima vez eu vou tirar ponto. O cara fez 3 vezes, o cara deu 3 chances, levantou e não tirou ponto. Se o Herbidinho não tivesse feito isso, essa luta teria sido um empate. Mas foda, triste ver o fim do Chechel. Eu acho que aqui ele vai de arrasta, tá? Última luta do contrato dele. Ele precisava lutar melhor nessa e não conseguiu, tá? Então Moicano aí falando aí, um dos poucos que tá colocando aí a verdade nua e crua, né? Sem se importar muito com as consequências, porque ele sabe que o resultado importa mais, certo? A gente precisa de uma decisão, a gente precisa que algo mude. Eu não sei se vocês estão reparando, mas a gente tá entrando num looping aí de 3 semanas. 3 semanas de irregularidades. E você acha que isso é por acaso? Eu vou trazer uma questão aqui, vou deixar aí na mente de vocês. Isso aqui é um canal de opinião, certo? É a minha opinião que eu coloco aqui, não é especialista de nada. O que acontece? Pra mim foi aberta uma porta. Toda essa situação que culminou aí com as irregularidades na Casa Branca, na luta do Alex Pereira, essa divulgação em massa dessas irregularidades trouxe à tona 2 situações. Algo vai acontecer. Depois da luta do Pereira, foi aberta uma porta e ela tá escancarada. Essa porta só vai fechar de 2 maneiras, pela maneira boa ou pela maneira ruim. Ou uma decisão vai ser tomada que vai mudar todo o curso da arbitragem e aplicação de regras, ou algo de muito trágico vai acontecer. Ah, mas esse tipo de coisa sempre aconteceu, os golpes ilegais sempre ocorreram, né, mais ou menos frequentemente, e lógico, por isso que existe a regra, isso justifica a existência e a criação do conceito de falta, de golpe baixo. Essa porta, que eu quero dizer, é uma porta que foi aberta na cabeça de todo lutador. Cada lutador, depois disso, teve uma porta na sua cabeça escancarada. Essa porta é uma janela de oportunidade, e como tudo na vida, a gente tem 2 classes de pessoas éticas e as não éticas. Essa porta trouxe muita coisa boa, que é a divulgação, é a gente estar ciente de tudo que está acontecendo, é a possibilidade da mudança. Só que em contrapartida veio também o que? A certeza da impunidade. Então agora com essa divulgação e os lutadores vendo que não acontece nada, para quem quiser se aventurar a cometer falta, dar golpe baixo, dedo no olho, qualquer coisa do tipo, a porta está escancarada, cara. O lutador não ético ele vai usar isso como estratégia, como vem sendo insinuado que o Gane já faz há muito tempo. Só que agora virou a chavinha, entendeu? Todo mundo vai fazer isso daí, você vai ver. Já é a 3ª semana. Você acha que é acaso isso daí? Não é. Sim, não tô falando no caso, pô, do Lock Dog lá, que o cara é antiético, não é nada disso. E o cara lutou demais. Tem que tirar o chapéu mesmo pro cara, porque o cara lutou muito. Mas foi irregular também, entende? Então se os caras que não têm a intenção já estão fazendo, imagina quem tem a intenção. Vou deixar um vídeo do Volca aí, pô, começou da hora, começou legal, falou um monte de coisa com sentido, reconheceu que tem a irregularidade, colocou o Gane ali numa saia justa, só que depois, deu uma passada de pano brutal. Aí ficou até em dúvida, não sei o que pensar. Ao mesmo tempo que ele passou pano, ele deixou claro também que, tipo, ele tava passando pano, que ele falou, ó, só não vou falar aqui porque eu gosto de você. Se não fosse isso, ia ser bem pior. Então, pô, achei muito inteligente do Volca, essa fala. Vou traduzir aqui pra vocês.
Nós podemos admitir que talvez o resultado tivesse sido diferente, se não fossem tantos golpes irregulares na nuca. Sabe, eu ainda não assisti direito depois da luta, não vi direito os vários ângulos de tudo, mas eu posso garantir pra você que se você deixar aquilo lá em câmera lenta, eu tô falando de você conseguir ver mais de 10 golpes na nuca. Eu ainda não assisti tudo, vou assistir de novo depois disso, só pra ver o que tipo de filmagem que tem por aí, quão claro tá essa situação, porque aquilo pra mim ficou muito claro vendo lá ao vivo. Se acontece, pô, de o cara dar 1 ou 2 golpes ali na nuca, você deve desqualificar o cara por causa disso? Não, porque ele tá indo pra finalizar, ele tá indo pra acabar a luta. Isso vai acontecer. Mas, pô, se tem mais do que isso, alguma coisa deveria ter sido dita pelo árbitro. A gente precisa ter essa discussão. E, de novo, eu não tô querendo tirar o Gunny dessa, mas, claro, eu tô analisando uma luta. Ele estava, sim, atingindo muitos golpes na nuca, eu acho. A única coisa que ele conseguia mais ou menos fazer ali era esse tipo de golpe, porque uma parte da cabeça do Alex estava escondida na perna enquanto ele tentava levantar. Então talvez ele pudesse ter contornado com o cotovelo. Então contornar com o cotovelo foi muito difícil. Ele não ia conseguir dar nenhum golpe limpo a não ser que eles fossem na nuca. É por isso que eu acho que não foi intencional. Ele não estava pensando em bater realmente na nuca do cara. Eu acho que ele estava sim tentando contornar e achar um jeito de bater um golpe limpo, mas ele não estava numa posição que isso era possível. Então contornando e tentando não atingir na nuca, ia ser muito difícil pra ele finalizar o cara, porque aí você ia ter que ficar naqueles soquinhos, tipo pequenininhos assim. Você consegue nocautear alguém com aquele soquinho? Não. Você consegue gerar mais dano, aquelas cotoveladas de cima pra baixo igual ele fez? Com certeza. Seria difícil pra ele continuar fazendo isso e machucando o cara. Então eu consigo ver porque o Pereira tá revoltado. Ele tava ali pendurado na perna numa posição muito segura. Uma posição muito segura ele deve ter pensado. Vai ser muito difícil pra ele realmente me acertar com algum golpe contundente, tipo, que não seja essas marteladinhas assim. Vai ser muito difícil ele fazer algo diferente disso, porque não pode. É o tipo de murro que você eventualmente consegue sobreviver, você consegue voltar. Ele obviamente estava fazendo a coisa certa para se recuperar e voltar para a luta. A única coisa que ele poderia ter feito para se recuperar foi o que ele fez antes de começarem os golpes ilegais. E aí ele tentou voltar, mas bem atordoado, foi ficando atordoado e tonto. É bem complicado porque ali você tem contato direto com o cérebro, então é muito difícil se recuperar de uma pancada dessas. Cara, eu tô tentando aqui, porque Gunny parece ser um cara bem legal, sabe? Todas as vezes que eu vi ele me tratou muito bem, foi um cara muito legal. Várias vezes a gente se encontrou. Então eu tô tentando ser muito legal a respeito disso, porque também eu não quero ficar alfinetando as pessoas, mas eu preciso dizer, foram muitos golpes na nuca, muitos deles. E pra ser honesto, pra falar a verdade, se fosse alguém que eu não gostasse fazendo isso, provavelmente eu ia ser muito mais claro e muito mais crítico a respeito dessa situação. Então assim, fica meio complicado. Então é isso, pessoal. Comentem aí o que vocês acharam. O que vocês acham dessa situação? E se o problema tende a se resolver ou se vai ficar tudo por isso mesmo?